E também, pessoal, nós temos algumas anemias, né, que têm causas genéticas, né, porque a criança ela nasce com essas causas, né? Então a gente tem a anemia que ela é causada por uma falta, né, de ferro, e nós temos anemias que são causadas por uma causa genética, como por exemplo a anemia falciforme, né, que é quando a hemácia ela é em formato de foice, tá? Então, a nossa hemácia, ela é redondinha e côncava, né? E ela passa ali pelo nosso, pelo nosso pulmão, se enche, né? Vai para o nosso corpo e volta novamente. Quando ela vem aí com traço falciforme, ela é no formato de foice, tá? E aí esse paciente pode até chegar um momento que vai causando uma embolia, porque essas hemácias na forma de foice, ela não tem mais ali, ela não dilui mais da mesma forma que a hemácia redonda, né? E ela pode causar aí um processo, né, atrapalhando a passagem de sangue. E além disso, ela não consegue levar o oxigênio devido. Então a gente tem anemias falciformes que depende da quantidade aí de hemácias nesse mesmo formato, que é classificado como tipo 1, tipo 2 ou tipo 3 da anemia falciforme, porque tem pessoas que têm um número muito pequeno de hemácias na forma normal, né? E sendo a maioria nas formas de foice, e aí tem que fazer utilização de reposição de sangue, né? Sempre tá repondo sangue aí por causa dessas anemias falciformes, que são essas hemácias na forma de foice. Temos também a talassemia, que também é uma anemia genética. O paciente, né, tem essa anemia genética, uma anemia genética, né? A talassemia também ela tem vários graus que é responsável. Então, nós temos talassemia 1, talassemia 2, talassemia 3. Então, a gente tem diversos tipos de talassemia também que se modifica conforme os traços aí da talassemia. Mas o principal traço e o traço mais grave da talassemia também é quando o paciente não consegue vir à vida, né, que mesmo já descobre a talassemia durante a gestação e então esse bebê ele não consegue nem vir à vida, né, que a gente fala que é a parte mais grave aí da talassemia, né, desenvolvendo outros problemas quando ela é um pouco mais fraca, tendo problema aí de andar, de fala, entre outros problemas também que a talassemia desenvolve. Então, a gente tem aí vários tipos de anemia. Então, a gente tem a principal e a mais comum é a por falta de ferro, que é a anemia ferropriva. Depois, nós temos a anemia falciforme e a talassemia, tá bom? Continuando com nossos problemas aí relacionados ao sangue, então nós falamos das anemias, né, que são por falta de ferro. E qual é o exame que eu faço para diagnosticar uma anemia? Nós fazemos um hemograma, tá? Então, toda vez que nós fazemos um hemograma completo, é analisado também as nossas hemácias, nosso tipo de coagulação, tá? Que nós chamamos de série vermelha, tá? Série vermelha ela é constituída por hemoglobina, ela é constituída por hemácias, tá? Que são as nossas séries vermelhas. As nossas hemácias, ela tem que estar num número adequado, né? Ela tem que estar num número bom aí, para a gente saber que ela está conseguindo oxigenar todo o nosso organismo, todas as nossas células e todos os nossos tecidos. Quando a mulher está grávida, o nível de hemácia é muito maior. A mulher tem aí uma quantidade de hemácia maior circulando no corpo, tá bom? Então, na mulher grávida é normal esse nível de hemácia estar um pouco superior quando se faz um hemograma. E então, nós temos também lá no hemograma a nossa série branca, tá? A série branca ela é constituída pelos leucócitos, que são as nossas células de defesa do nosso organismo. Células de defesa, tá? Do nosso organismo. O nosso organismo, ele tem esses leucócitos, e os leucócitos, eles são produzidos pela nossa medula óssea. A nossa medula óssea, ela fica dentro dos nossos ossos,
principalmente, tá? Nessa parte abaixo aqui, tá? No nosso quadril. Então, a nossa medula óssea é produzida principalmente no nosso quadril, tá? Nossa medula óssea é dividida em 3 tipos: a medula óssea amarela, a medula óssea vermelha e a medula óssea cinza, tá? Medula óssea cinza é aquela que ela já não produz tantas células de defesa, que é a medula óssea de uma pessoa idosa. Porque conforme nós vamos crescendo, a nossa medula óssea vai envelhecendo. E isso é normal, como tudo no nosso corpo. Então, quando a gente nasce aí com uma medula óssea que está produzindo muitas células de defesa. E aí, conforme vai avançando a vida e a gente chega aí numa fase idosa, o idoso ele não tem mais tanta produção de células de defesa como uma criança, por exemplo, tá? Então, pessoal, as nossas células de defesa, elas são classificadas conforme o tipo de micro-organismo. Então, existe hoje, né, no nosso mundo, 4 tipos de micro-organismo. Nós temos as bactérias, os vírus, os protozoários e os fungos. Então, vou falar novamente: os vírus, as bactérias, os protozoários e os fungos. Tá? Esses são os 4 micro-organismos existentes, né, que nós temos aí, que causam problemas de saúde, né, em nós, que causam patologias, que causam doenças. E nós temos leucócitos, que são os nossos soldadinhos, que são nossas células de defesa, que combatem esses micro-organismos quando esses micro-organismos entram no nosso organismo. E cada micro-organismo vai ter uma célula de defesa própria para combater esse micro-organismo. Então, quando eu tenho uma bactéria, então eu me contamino com uma bactéria, eu vou ter o neutrófilo. O neutrófilo, ele é um leucócito, uma célula de defesa, e ele vai combater, ele vai tentar matar essa bactéria, tá? Quando ele tenta matar essa bactéria, depois que ele tenta matar, ele morre, né? E aí, quando ele morre, a gente surge o exudato, que é o pus. Então, toda vez que eu tenho pus, eu tenho presença de bactéria, né? Tá ali a bactéria presente, porque o neutrófilo ele tentou matar. Então, quem mata bactéria é o neutrófilo. Quando eu fizer um hemograma e ter neutrófilo aumentado, quer dizer que esse paciente está com uma infecção bacteriana, tá? Por quê, Bruna? Porque se o neutrófilo está aumentado, quer dizer que está produzindo mais neutrófilo porque ele está morrendo. Ou seja, ele está tentando me combater o meu corpo de alguma coisa. Porque célula de defesa só morre se ela está tentando combater algo, tá? Então, se ela está tentando ali, se eu tenho um neutrófilo aumentado, quer dizer que o meu corpo está produzindo muito neutrófilo porque está morrendo muito neutrófilo. E por que está morrendo muito neutrófilo? Porque eu estou com uma infecção bacteriana. Tá? E então eu sei que o paciente está com uma infecção bacteriana. Consigo ver onde é a infecção desse paciente? Não consigo observar onde é a infecção, né? Não sei se é na garganta, se é no sistema renal, se é no intestino, eu não consigo identificar. Porém, eu sei que esse paciente está com uma infecção bacteriana. Com a clínica desse paciente, eu consigo identificar. O que é a clínica? O paciente chegou falando que a garganta está dolorida, ou que não está conseguindo urinar, que dói ao urinar, ou que está com uma diarreia. Então, aí eu consigo identificar onde está o problema com a clínica do paciente, tá? Porém, no hemograma eu já consigo ver que esse paciente está contaminado aí com uma bactéria. E quando é vírus? Quando é o vírus, quem mata o vírus não morre, mas quem defende o meu corpo do vírus é o linfócito, tá? O linfócito, a gente chama ele de linfócito T, além dele ser uma proteção para o nosso organismo, né? Ele cria aí uma proteção, ele também a gente fala que ele gera uma memória, né? Então, toda vez que ele vai tentar aí matar um vírus, porque o vírus ele não morre e entra em latência, então, quando ele vai tentar fazer com que esse vírus entre em latência, ele gera aí uma memória. Essa memória é quando eu novamente entrar em contato com esse vírus,
o meu corpo já tem células de defesas que ajudam a defender e não deixam esse vírus aí se proliferar, esse vírus se replicar, tá? Que é o que acontece com a vacina. Então, toda vez que eu tomo a vacina ela é fragmentos do vírus ou o vírus totalmente inativado. Porém, quando entra em contato com o organismo, os meus linfócitos, o linfócito T principalmente, vai até esse vírus, né? Tenta combater esse vírus e, além disso, ele pega e cria aí uma memória, né, dentro do nosso corpo, lembrando assim o nosso corpo que toda vez que ele entrar em contato com esse vírus, o meu corpo já vai responder e não deixa esse vírus se replicar. Quanto mais o vírus se replica dentro de mim, mais sintomas eu terei. Então, se eu tenho um vírus aí que ele está replicando muito, mais sintomas eu vou ter. Então, quanto antes o meu corpo conseguir responder de uma forma mais rápida, tá? Menos sintomas eu vou ter desse determinado vírus, tá? Às vezes nem sintomas eu terei. Às vezes a pessoa vai ser assintomática, nem vai ter sintoma, mesmo entrando em contato com o vírus, porque a pessoa está vacinada, tá? Então, o neutrófilo combate bactéria e o linfócito combate vírus. Depois disso, nós temos o eosinófilo e o basófilo, tá? O eosinófilo, ele vai dar aumentado em casos de alergia. Então, o paciente ficou aí com uma alergia de um pó, o paciente ficou de uma alga, teve uma alergia. E aí nós vamos ter aumento de eosinófilo, porque quanto mais eu tenho morte aí de leucócito, mais eu tenho aí aumento de produção dele, né? E então, eu tenho aumento de eosinófilo. E quando eu tenho protozoário, né, que eu tenho por exemplo, uma giardia, né, ou uma lombriga, quem vai me defender são os nossos basófilos, tá? Então, o basófilo é nossa célula de defesa de protozoário, né? E como que o basófilo funciona? O basófilo, ele vai tentar também matar esse protozoário, então ele também vai ter um aumento quando o paciente estiver com protozoário. Então, quando eu pego um hemograma e eu observo aí o aumento aí de neutrófilo ou de basófilo, de eosinófilos, eu consigo entender qual o micro-organismo que está causando essa patologia no paciente, né? Quem que está causando? Qual que é o micro-organismo que está causando essa patologia, né? Consigo identificar. Lembrando que todos esses nomes que eu falei para vocês, os neutrófilos, basófilos, eosinófilos, né? Todos esses nomes, os linfócitos, todos eles são células de defesa. Então, as células de defesa são divididas em neutrófilos, eosinófilos, basófilos e linfócitos. Além disso, nós temos também o monócito, tá? O monócito, a gente chama ele de lixão, porque ele passa aí recolhendo todas essas células nossas aí de defesa, né, que estavam tentando matar esse micro-organismo para eliminar, né, para excretar essas células. Então, o monócito, a gente chama ele de lixão. Vou falar novamente. Então, os leucócitos são nossas células de defesa. Os leucócitos são divididos em neutrófilo, que combate bactéria, linfócito, que combate vírus, eosinófilo, que combate alergias, basófilos, que combate protozoários, tá? E o monócito, que é o nosso lixão. Além dessas células aí de defesa que nós temos, que vai fazer essa função, toda vez que eu tiver um aumentado, eu vou ter o leucócito, porque quando eu faço o leucograma lá de células vermelhas, eu tenho escrito assim, leucócitos, né? E aí esse valor de leucócito é o valor geral do leucócito. Então, se eu tenho um neutrófilo aumentado, quer dizer que eu vou ter também leucócito aumentado, porque o geral também vai estar aumentado. E embaixo do leucócito, sempre eu vou ter quem? Sempre eu vou ter essas opções que eu disse para vocês, tá? Então, essas opções sempre vai estar lá, né, para vocês, que são os outros tipos aí de leucócitos, tá? Além disso, nós temos produção de células. Lembra que eu falei para vocês que a produção de células nossas de defesa é realizada na medula óssea. Quando a medula óssea começa a mandar
muita célula nova, sem ser célula já no seu formato final, por exemplo, na forma de neutrófilo, na forma de linfócito, quando ela começa a enviar células aí sem ser células já mais antigas, e ela começa a enviar células que a gente fala células jovens, aí nós temos um problema também. Que aí a gente tem aí os linfócitos segmentados, né? E aí nós podemos ter um problema de leucemia, né? Então, toda vez que o paciente está com câncer, ele tem muitas células novas na corrente sanguínea. Nós não podemos ter células novas. Até uma é classificada normal, uma célula jovem no nosso sistema sanguíneo, porque ela já tem que vir na forma madura para a corrente sanguínea. Quando eu tenho várias, já é classificado um problema e a gente tem que ver o que está causando aí essa produção acelerada de células jovens. Então, pessoal, toda vez que eu tenho uma dessas células de defícitos aumentadas, quer dizer que eu estou com um desse problema. O que eu tenho que analisar também é sempre o diagnóstico, né? Tem que analisar a clínica do meu paciente para eu poder dar aí um medicamento. Quando a gente vê que o paciente está com esse tipo de problema, né? Que a gente está com aumento de leucócito, depende do tipo de bactéria que nós estamos e vai depender do tipo de medicamento que vamos utilizar para estar combatendo essa bactéria. Vou estar deixando para vocês lá no grupo uma foto, tá, dessas células de defesa do nosso organismo e a diferença entre cada uma dessas células para vocês olharem, para vocês observarem, tá? Então eu vou estar deixando também uma foto lá no grupo. E eu também vou estar passando para vocês um trabalho, tá? Que é um hemograma, tá? Nesse hemograma, vocês vão ter que analisar esse hemograma para mim. Vai estar aqui mandando no meu particular, tá? Até na próxima aula, então não tem pressa, até na próxima aula vocês podem estar me enviando esse hemograma. O que tá acontecendo nesse hemograma? Se o paciente está aí com qual célula de defesa que tá, qual o provável micro-organismo que está causando, tá? Então vocês vão ter que me responder esse tipo de perguntas que eu vou estar mandando no nosso trabalho. Qual o tipo de micro-organismo, pessoal? Eu quero saber se o paciente aí, ele tá com, por exemplo, uma bactéria, um vírus, o que é? Depende do que está aumentado, né? Que foi o que a gente falou agora no finalizar da aula, tá bom? Então, vou estar mandando para vocês também um hemograma para vocês estarem fazendo e me devolvendo ele até na próxima aula. Tá bom? Agora, na próxima aula, a gente vai estar falando sobre os medicamentos utilizados para cada tipo dessas patologias.